Fala galera, beleza? Professor França e mais uma aula da Sala de Saber de História Geral para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, então, à parte do Iluminismo, tá? Que a gente estava falando. Na última aula, a gente começou a citar os teóricos iluministas, ok? Trabalhamos aí com o Voltaire, o Locke e o nosso querido Montesquieu. Só que agora a gente vai falar de um cara extremamente radical. O mais radical entre eles, beleza? O brabo, né? Como o pessoal gosta de falar. Este cidadão, ele é chamado de Jean-Jacques Rousseau, beleza? O Jean-Jacques Rousseau. Meus queridos, o Jean-Jacques Rousseau, ele vai ser, tá? Um cara que nasceu na Suíça, beleza? E logo na infância ele teve vários problemas aí, pessoais. A mãe e o pai morreram com ele bem jovem, tá? Então, ele acabou indo para vários orfanatos, teve apoio de padres, ele morou na Itália, morou um tempo em várias regiões da Europa, ele foi passando por muitas regiões, tá? Então ele teve uma história de vida aí mais complicado neste momento, tá? Mas quando eu digo que ele é o mais radical, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por exemplo, os autores que a gente falou lá na aula passada, então, de novo, para não esquecer, Voltaire, Montesquieu e Locke, esses três caras, eles são o quê? Monarquistas, tá? O Rousseau, ele não é monarquista, ele prefere um regime mais republicano, uma república mesmo, mais democrática, tudo bem? Então o Rousseau já vê aí uma grande diferença para os outros autores que a gente falou, seja o pai do iluminismo, que é o Locke, ou os outros dois franceses que a gente citou. O Rousseau vai acabar ficando a maior parte da sua vida na França, correto? Então ele vai viver neste momento e vai ser um crítico ferrenho ao absolutismo, tá? Ele vai ser mais crítico. Só que, além do absolutismo, ele vai criticar a burguesia e a propriedade privada, tá? Ô França, tem alguma coisa errada aí, tá? Porque o iluminismo não é burguês, por isso que ele é diferentão, tá? Por isso que ele é o diferente, porque ele não é um cara que vai falar somente contra o absolutismo, ele também é contra a burguesia, tá? Então ele é mais popular, beleza? Ele vai ser um autor mais popular. E ele é contra a burguesia e a propriedade privada. Ele diz lá no seu livro do Contrato Social, imagine quantas guerras, quantas mortes seriam evitadas se uma pessoa não tivesse pego e falasse que aquele pedaço de terra era seu, beleza? Então, ele fala sobre essa questão da propriedade privada ser um problema, beleza? Bom, meus queridos, ele vai ter dois livros importantes, eu já vou citá-los, já vou colocar aqui então para vocês. O primeiro, do Contrato Social. O bom é que os dois são do mesmo ano, 1762, certo? E o outro vai ser chamado de Emílio ou da Educação. Tá? Os dois têm domínio público, tá? A maioria dos livros desses autores clássicos que eu estou falando para vocês, vocês acham fácil aí para ler, tá? Às vezes é legal dar uma olhada nessas obras, certo, meus caros? E nessas duas obras,
ele vai desenvolver suas teorias, principalmente do contrato social. É a obra mais famosa dele, tá? Que vai falar principalmente sobre o conceito do contratualismo. Contrato social, né? Então ele vai falar sobre este ponto. Então ele é contratualista. Tá? E aí ele vai dizer, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Vejam como essa frase ela é muito importante. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Beleza? Por quê? Porque ele está criticando a propriedade privada. Beleza? Ele está criticando a sociedade do jeito que ela foi feita. Então vejam, meus caros, ele é o cara que fala sobre o bom selvagem. Agora, quer ver como é que vai ficar legal para vocês entenderem isso? Para vocês verem como essa coisa acontece? Presta atenção. Primeiro contratualista que a gente falou lá no absolutismo. Hobbes, beleza? O Hobbes falava o quê? O homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem. Não é a frase dele? Legal. Então, precisa do contratualismo para as pessoas não se matarem. O Estado foi criado para proteger as pessoas. Legal. Aí vem o do meio do campo, aquele que fica em cima do muro, que é o Locke, que vai dizer, ó, as pessoas são boas na natureza, mas o Estado é necessário para que a gente tenha, então, a questão dos direitos naturais, o justnaturalismo, correto? Então a gente vai ter aí esse aí no meio. E o Rousseau, ele é a outra oposição, que ele diz, não, o homem é bom por natureza. O que estragou foi a sociedade, beleza? Então vejam, a gente foi de um lado até o outro. É muita oposição aí dessas ideias, desses conceitos, beleza? Então, nós teremos ele como um contratualista, tá? Só que diferente do restante dos caras. Bom, meus queridos, então ele vai dizer lá que o homem foi corrompido pela sociedade. Tá? Então, ele vai criticar este ponto. Ele fala, maldito do primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse que aquele era seu. Mais maldito ainda o segundo homem ao ver o primeiro fazer aquilo e nada fez contra. Beleza? Então ele vai citar esses pontos como um problema muito, muito grave que nós temos na sociedade. Então vejam, meus caros, é por isso que ele é contra a burguesia. Porque a burguesia, ela está dentro do iluminismo como um conceito, tá? A favor da propriedade privada. Tudo bem? Só que aí vem um ponto muito legal do Rousseau. E aí é sempre interessante falar isso para vocês, que é o quê? Se o cara era contra a propriedade privada, ele não era contra a propriedade privada, ele era contra a ideia de ter criado. Agora que foi criada a propriedade privada, o que ele está falando? Já que tem a propriedade privada, vamos organizar essa sociedade. Tudo bem? Por quê? Porque pode ter parecido que eu falei aqui, todo esse momento, né, que ele é crítico da propriedade privada, ele é crítico da propriedade privada, é socialista, ele quer acabar com tudo. Não. Primeiro que não existiu o socialismo, mas aí já uma dica, um link com o Marx, ok? O Marx vai lê-lo para fazer a crítica à propriedade privada, beleza? Só que o Rousseau ele vai dizer assim, a sociedade corrompeu o homem, mas tem um jeito da gente melhorar essa sociedade, beleza? Legal. Então, meus caros, como melhorar essa sociedade? Ele é adepto de um novo contrato social. França, como é que é esse novo contrato social aí, meus caros? Ele vai dizer o seguinte, nesse novo contrato social,
nós devemos ter democracia e educação universal, ok? Educação universal. Qual que é a ideia do Rousseau aqui, meus caros? A ideia do Rousseau é fazer, tá, com que todos tenham acesso à propriedade privada. Tudo bem? Já, por isso que é interessante, porque se cai no vestibular aí falando, o Rousseau é a fim de acabar com a propriedade privada, vai ter muita gente que vai querer marcar. Não, ele não quer acabar com a propriedade privada, ela já está ali, não tem como eu acabar com ela. Eu tenho que trabalhar junto a ela. Então o Rousseau ele vai fazer o quê? Eu quero, tá, que exista uma democracia que dessa forma as pessoas participem dela e consigam atingir, se caso elas queiram, a propriedade privada. Tudo bem? E o caminho para você ter uma democracia justa é uma educação para todos. Beleza? Todos têm que ter a educação. Beleza? Bom, meus queridos, segundo o Rousseau, tá? A educação faria o homem voltar a ser um bom selvagem. Tá? Ele voltaria a ter aquelas características de um bom selvagem. Quer dizer, ele seria um cara que conseguiria, tá, viver com essa galera, beleza? Então, ele vai ter como característica básica o bom selvagem. François, e aonde ele escreveu isso? Principalmente no Emílio. Aquele Emílio, ele vai trabalhar com essa ideia de que nós somos capazes de voltar a ter uma sociedade mais justa. Podemos ter, quer dizer, uma sociedade mais justa. Mas vejam, ele não vai fazer sucesso com a maioria da classe mais abastada. A burguesia, a nobreza, obviamente, né, que já era criticada. Mas, principalmente, ele não vai fazer sucesso com a burguesia. Porque ele vai ser considerado um cara extremamente, muito radical. Tá? Então, ele vai fazer sucesso, tá? Então, ele fez sucesso com alas radicais da política. Certo? Essas alas radicais da política, por exemplo, serão os jacobinos na Revolução Francesa. Esses caras, eles são considerados os caras mais radicais da Revolução Francesa, certo? Então a gente vai ter este ponto aí do Rousseau. De boa, meus caros, tranquilos, espero que sim. Esses são os autores mais importantes que a gente teve. Só que agora a gente tem que se preocupar como que as ideias iluministas elas vão se espalhar, ok? Então você vai ter muita gente aí escrevendo numa obra que é fundamental para a gente, que são os enciclopedistas. Certo? Esses caras escreveram a Enciclopédia das Ideias, tá? Em 1772, beleza? Quem vai organizar isso daí, tá? Essas enciclopédias. Então, nós teremos aí os autores, que serão a organização, serão 2
caras importantes aí. Será o Denis Diderot, tá? Diderot, tá? E o nosso querido Jean Le Rond d'Alembert. Certo? Esses dois caras aí, certo? Ambos vão viver no século XVIII, beleza? Só para deixar bem claro. Meus caros, o que eles vão fazer? Eles vão chamar vários e vários autores iluministas para fazer o quê? Para podermos ter a escrita dessas obras iluministas, ok? Então, eles vão pegar esses caras e vão juntar aí, tá? Nessa obra. Bom, meus queridos, nós teremos 35 volumes. E 130 autores, tá? Nossa, França, é bastante gente. É, meus queridos, é muita gente, beleza? Então nós vamos ter 35 volumes e 130 autores ou colaboradores. E aí vem um ponto interessante, né? Você vai se perguntar assim, França, o que é uma enciclopédia? Geralmente vocês aí que nasceram depois de 2000, geralmente não sabem o que é uma enciclopédia, beleza? Enciclopédia, meus queridos, era aquele catatal de livro assim que a mãe comprava geralmente para a gente fazer os trabalhos da escola quando não tinha internet. Geralmente funcionava como? Cada volume vai de uma letra a outra, correto? Então, de A a C, primeiro volume, né? De D a G, ao outro volume. Nossa, foi longe, né? Mas é mais ou menos assim. E aí, meus queridos, você tinha lá dentro os versículos, ok? As ideias dentro dessa enciclopédia. E aí, meus queridos, por exemplo, tem lá o amor, tá? Você vai ter tudo explicando o que é o amor, tá? França, parece um dicionário. Pois é parecido. Quase parecido, beleza? Hoje vocês usam a Wikipédia, né? Na internet, geralmente. Por favor, não usem, né? Então você vai ter este ponto aí, tá? Na enciclopédia iluminista, eles vão fazer a mesma coisa, só que aí cada versículo ou cada ponto da enciclopédia vai falar sobre uma ideia, tá? Então, o que é para o iluminismo o poder? O que é o absolutismo para os iluministas? Então, cada autor vai falar sobre isso. Vai falar sobre música, vai falar sobre arte, né? O Rousseau, por exemplo, falou sobre música, tá? Aí você vai ter outros que vão ter uma visão sobre arte. Então, esses filósofos vão trabalhar sobre uma porrada de coisa, ok? Só que o interessante é o quê? Nós teremos várias discussões sobre temas. Aí, tá? Dentro da própria enciclopédia. França, os autores discutiam como? Então, de repente, o Voltaire e o Rousseau, você teve umas brigas aí entre a galera, tá? O Voltaire, ele era muito satírico, ele era muito irônico, né? Então, ele acabava usando da ironia com muita gente, tinha gente que não gostava muito, beleza? Então, você vai ter brigas entre eles, principalmente, meus caros, a grande razão das brigas será entre os ateus e os deístas, tá? A galera vai ficar discutindo se Deus existe ou se Deus não existe, ok? Dentro dessa enciclopédia. A grande discussão foi essa,
tá? Por quê? Porque os caras tinham uma grande parcela que era ateu. Certo? Bom, meus queridos, o que mais que me interessa dessa enciclopédia? Me interessa que ela entrou, tá? No Index Librorum Prohibitorum, ou Índice de Livros Proibidos, que a Igreja Católica não permitia que as pessoas lessem, os católicos não deveriam ler. A maioria das obras iluministas entrou no Index, tá? Para que as pessoas não lessem eles. França, por quê? Por causa de discussões como essa daqui, a de ateus versus deístas, ok? Então, o Index vai ser muito forte sobre esses caras. França, e como é que a coisa funcionava aí? Como é que você vai ter a distribuição dessas obras iluministas, tá? Meus queridos, nós teremos a maçonaria, tá? A maçonaria que nessa época está funcionando, né? Então você vai ter, ajudou a distribuir. França, como que eles ajudaram a distribuir? Tá? Seguinte, muitos maçons, tá? Que é aquele grupo de ajuda e tudo mais que a galera tem. Esses maçons, eles acabaram entrando num acordo e eles usam muito das ideias iluministas. E dentro da maçonaria você tem uma correspondência que é uma correspondência bem privada, tá? Que só eles trocavam. E muitos maçons eram o quê? Donos de gráfica, tá? E aí, os maçons, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a colocar as obras dos iluministas em meio a obras com caráter mais tranquilo. Como assim, França? Então, por exemplo, eu pedia a obra do Voltaire. Para ninguém pegar e não cair na censura, o maçom colocava no meio do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, da obra do Chapeuzinho Vermelho. No meio de outros conceitos. Então, de repente, você estava lendo lá, era uma vez uma menininha que foi passear na floresta, e aí caía na obra do Voltaire, tá? Então, foi desta forma que você teve a distribuição das obras iluministas, inclusive desta enciclopédia. Afinal de contas, a ideia da enciclopédia era a divulgação das ideias iluministas, ok? Então, basicamente, você vai ter esses pontos aí. Certo, meus queridos? Então, era isso por hoje. Acabamos por aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!